Resgatar a memória tem uma importância significativa para a coletividade. É o que estamos fazendo neste momento com o restauro da Casa Vidal, o prédio mais antigo, ou um dos prédios mais antigos da região e o primeiro local de comércio da cidade de Taquara. É importante para nós, enquanto governo, termos um olhar por esse tipo de restauro, por esta obra. Foi uma importante captação aí de recursos para a terceira etapa desta obra e estamos agora em andamento com a segunda etapa. Em breve teremos uma inauguração de um importante espaço cultural, mas de resgate da história do povo taquarense. Meu nome é Luciano Salvaterra, eu sou o atual diretor de cultura do município de Taquara e para mim é uma imensa satisfação estar diretor de cultura de Taquara nesse momento, desse processo de revitalização da Casa Vidal, um lugar histórico do município que está no coração de Taquara, ao lado da prefeitura, e por tanta história cultural, história do desenvolvimento do município de Taquara ter passado por esse espaço que está em processo de se tornar costumo dizer que vai ser um templo de cultura aqui do Vale do Paranhana. Estamos na segunda etapa do processo de revitalização e a participação da comunidade que está acompanhando todo esse processo também, né? Acredito que esteja bastante feliz e alegre com que logo vai ser entregue para a comunidade. Um espaço de cultura onde teremos exposições permanentes, exposições itinerantes, o arquivo histórico, biblioteca, café, espaço de interação e a nossa diretoria de cultura, também estando junto nesse mesmo espaço. Então, repito, é uma grande alegria, o meu olhar sempre foi voltado para toda a parte, o conjunto histórico, arquitetônico da cidade de Taquara, e ter entrado na prefeitura, na diretoria de cultura, nesse momento desse processo é uma grande alegria. Acredito que muito em breve já teremos a nossa Casa Vidal aberta, as portas abertas para a população. Boa tarde, sou o professor Maicon Rodrigues, historiador aqui do Museu Histórico Municipal Adelmo Trotti, e estou aqui para falar um pouquinho da história da Casa Vidal. A Casa Vidal foi construída pelo coronel Jorge Fleck no ano de 1882. É a casa mais antiga existente ainda em Taquara, ela foi a segunda construída, mas é a que permanece. E por isso tudo nós temos um carinho, né? A comunidade taquarense tem um carinho muito grande por esse espaço. Está passando por um processo de restauração, vai sediar o Arquivo Histórico Maria Eunice Miller Kautzmann e também o Museu Histórico Municipal Adelmo Trotti, né, nos próximos anos. E em cima dessa história, dessa importância histórica, a gente entende esse espaço como um espaço ligado muito à política, mas ao mesmo tempo o espaço de comércio, onde as pessoas iam até a Casa Vidal para fazer as suas compras de tecidos, suas compras de ferragem. Num primeiro momento, o comércio foi do coronel Fleck. Posteriormente, José Miller assume, né, o comércio lá na década ainda do século passado, na virada do século passado, e em 21 inicia um funcionário muito importante na história da Casa Vidal, que foi o Henrique Vidal Coloros. Este, na década de 40, passa a assumir, então compra a Casa Vidal, compra a loja, né, que levava o nome do Miller, e coloca então Henrique Vidal Coloros e Companhia. E aí a casa passa a ser conhecida, porque vai se diversificar a quantidade de produtos ali oferecidos. E toda a região, a antiga Taquara do Mundo Novo, passa a ter a Casa Vidal como referência de compras. Miller, Fleck eram políticos, mas Henrique Vidal Coloros também foi eleito vereador e prefeito municipal. Então a Casa Vidal sempre teve esse apelo do comércio, mas ao mesmo tempo o apelo da história política do município, se tornando um ícone de ser o prédio mais antigo do município, mas ao mesmo tempo tendo personagens históricos que fizeram parte da construção da memória e da história de Taquara passando por seus espaços. Um grande abraço.
é Carlos Eduardo Trotti. Eu estou aposentado, fiquei durante muitos anos como diretor do Museu Municipal Adelmo Trotti. E hoje estou aqui para contar um pouco, apesar de que, aliás, a história, né, já foi dito, a história da Casa Vidal. Então eu falo um pouco da minha vivência, da minha história e da minha relação com a Casa Vidal durante o período meu aqui de vivência na cidade. Isso já começou desde da infância, vamos dizer assim, quando eu acompanhava minha mãe, que ela ia até lá para fazer compras de tecidos e aviamentos de costura, linhas, botões, etc. E o que me chamava a atenção na época é que ela não levava o dinheiro. Ela aí fazia as compras, tudo do que precisava, e aí o termo que ela usava era tomar nota. Ela dizia para a atendente ali do balcão, tomar nota. Eu achava engraçado. Depois, com o tempo, eu fiquei sabendo que o que existia lá era uma conta corrente, como era chamada. Aí, então, como ela ia muitas vezes lá durante o mês fazer compras, porque naquela época, normalmente as senhoras, né, tinham uma máquina de costura e faziam roupas, reformas em suas casas, e a mãe também fazia isso. Mas voltando para a história da conta, então, aí chegava no final do mês, então, aí que estava a tal da conta corrente, por isso que não levava o dinheiro, então só comprava, tomava nota e no final do mês pagava a conta. Mas ainda durante a minha infância, porque a Casa Vidal, as pessoas daqui da cidade, de região, sabem que era um centro comercial, vamos dizer assim, que tinha, como eu falei, tecidos, aviamentos, roupas prontas, e aí ao lado, ali onde hoje está aquele supermercado Todo Dia, tinha as ferragens, né, que era a ferragem e artigos de caça e pesca, que também era muito procurado por moradores daqui e da região toda. E ainda na minha infância, então, falando da minha trajetória, eu tenho outra lembrança viva na memória, que uma ocasião aí já com o meu pai, no setor de ferramentas, comprando um carrinho de mão. E aí eu estava ali com ele e possivelmente talvez eles poderiam ter levado, né, na nossa casa, mas como eu estava ali, o pai me encarregou, que ele estava ocupado, e no centro me encarregou de levar o carrinho para casa. Então para mim foi até gostei, porque aí eu fui morro acima, a gente mora lá na subida do morro, empurrando o carrinho para casa. E guardei o carrinho em casa. E se eu disser que ainda deve ter os restos do carrinho todo de ferro comprado na Casa Vidal, ainda está lá em casa. Bom, falando da infância, então, e da vivência que eu tive aí com a Casa Vidal, vamos na evolução dos anos. Outro momento marcante para mim foi que eu fiz o curso técnico de eletrotécnica ali no CIMOL, e na época a solenidade de formatura dos alunos exigia roupa social. Então, o meu, aí já na década de 80 isso, né? Aí o meu terno de formatura foi adquirido no setor de roupas ali, prontas, né? Da Casa Vidal. Também marcou bastante isso no meu convívio aí com o estabelecimento comercial. E isso não parou, né? Aí depois disso, o estabelecimento ali como comércio teve problemas e tudo, e as pessoas todas sabem, fechou, e aí o prédio ficou ali à disposição para ser alugado, e quem alugou foi a Prefeitura Municipal. Então, dentro deste contexto da Prefeitura alugar o prédio, eu trabalhei, o museu daí, na verdade, na década de 90, então já passando mais para frente um pouco, ocupou o espaço ali na Casa Vidal. E eu ainda, no final da década de 90, ainda quando o pai, que era o diretor do museu, estava adoentado, eu tive que ir para lá substituí-lo, isso já a serviço da administração municipal, né, para cuidar do museu. Aí fiquei durante um ano, quase dois ali, de 99, quando em 2001 o museu foi transferido para outro espaço. Então eu falei um pouquinho da minha vivência, assim, que eu tive ali com o estabelecimento, tanto na época que era comercial, como depois alugado pela prefeitura e eu como servidor do município. Mas o que interessa para nós, então, com tudo isso, eu acho agora para as pessoas, que já teve essa importância toda, tanto municipal como regional, e agora com toda essa obra de restauro
e depois puder ser ocupado de fato pelo museu e os outros departamentos que forem alocados para lá, vai voltar a ter toda aquela repercussão para a cidade regional, e quem sabe além fronteiras, com certeza, né? Como um centro cultural de destaque. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer isso, que com certeza vai se tornar um cartão postal para o município de Taquara, região, e como falei há pouco, além de nossas fronteiras, é o que todos querem e vai acontecer. Meu nome é Ana Lúcia Olmer Bauer Schweitzer, nasci em Taquara e sou apaixonada pela cidade. Sou descendente de um dinamarquês, Bert Hansen Holmer, meu bisavô, que veio para o Brasil em 1865, daí veio a São Leopoldo. São Leopoldo avisaram que o Tristão Monteiro estava delineando as ruas, e ele tinha já um estudo técnico sobre demarcação de rua, se chama agrimensor. Então ele tinha essa técnica de agrimensor e ele ajudou o Tristão Monteiro a... Inclusive eu tenho mapas delineados por ele, a abertura das ruas em Taquara. Depois de muito tempo ele construiu família, a minha mãe neta trabalhou por 40 anos na prefeitura, e aí a minha paixão pela cidade, acho eu, conheci o seu Vidal Porros, que minha mãe trabalhava na prefeitura, me levava junto. E o seu Vidal foi uma das coisas que sempre falam, que ele é lojista, foi o primeiro shopping de Taquara, a Casa Vidal, né? Mas ele foi prefeito de 1956 a 1959. E eu gostava muito dele. E eu sempre tive um carinho enorme. Depois foi convivendo, eu tive loja de calçado no prédio da Casa Vidal, cantinho de calçado, por muitos anos, com a sócia Cleia, que era a nora dele. E mais tarde, quando fechou a Casa Vidal, a minha preocupação é que deveria de ser restaurada para mostrar a história de Taquara, porque ela é a segunda casa em alvenaria no município. A primeira foi ali na esquina onde que é o Itaú hoje, e a Casa Vidal é de 1882, ao lado da prefeitura. Então, como centro cultural, ficaria ótimo. E faz, acho que mais ou menos uns 15 anos que eu luto para que seja feito o restauro. E hoje eu estou muito feliz nesse patrimônio. Taquara está criando um novo olhar para o patrimônio histórico. E a Casa Vidal, para mim, é a menina dos olhos. Espero que daqui um ano e meio, seja feita a inauguração dela, e que vai ser um orgulho para todos os taquarenses. Eu conheci a Cristina, que é a coordenadora do projeto Patrimônio, e acho o trabalho dela, da Leila, do Anderson, do Paulo, porque precisamos não só ter vontade, mas ter a certeza de que vai sair. Digo aos taquarenses que muitas vezes pensam assim, a Casa Vidal não anda. Ela está andando agora na fundação, está sendo feito o restauro das aberturas, agora está sendo o telhado construído. E uma curiosidade da Casa Vidal, sabe que o primeiro prédio, porque é um prédio grande, mas o primeiro, onde começou a Casa Vidal, foi onde que nós tínhamos a loja, o Cantinho do Calçado, que é a parte da São Monteiro ali. Depois foi construída o centro, a maior parte, a esquina. E o meio foi a terceira etapa. Então tem diversos níveis, eu acho que deve ter uns 4 andares a Casa Vidal. Então vai ser para nós um resgate maravilhoso. Ao lado também está sendo resgatada a Joalheria Laube, na outra esquina tem a Casa Dinsman, tem o Solar Pina, maravilhoso. Então foi resgatado também os canteiros da Júlia de Castilhos, Pedro Mundo Saft, que são canteiros de 1920,
que quem observar na Praça da Matriz em Porto Alegre tem os mesmos desenhos da Flor de Lis. Então Taquara tá ficando um outro tipo de visão, de respeito à história. Que povo que não tem história, não tem memória. E eu agradeço muito a administração pública também, que olha para esse lado com muito carinho. E a gente tenta ajudar da maneira que pode. E agora eu estou exercendo um desapego. Eu tenho provavelmente umas 15 caixas de material arrecadado por mais de 50 anos e que eu vou doar tudo para a Casa Vidal. Pode ter certeza que esse patrimônio é nosso. Eu sou promotora de justiça em Taquara, meu nome é Ximena Cardoso Ferreira, estou aqui há 20 anos e esse processo a luta do Ministério Público de conservação e restauro da Casa Vidal, ela data do ano de 2004, quando surgiram rumores na cidade de que esse prédio histórico seria vendido, estaria em vias, né, de ser negociado com uma rede de supermercados. E com isso se levantou, né, a possibilidade da destruição desse prédio. Então o Ministério Público teve que agir no sentido de garantir que isso não ocorresse, né? Então imediatamente nós reunimos os herdeiros, né, que eram os proprietários desse prédio, para transmitir a eles o interesse público que existia na conservação desse prédio, que é um dos primeiros construídos em Taquara e um dos únicos ainda em pé. E isso teve bastante êxito no sentido de que quando a companhia de supermercados comprou esse prédio, ela já estava ciente disso, né, da intervenção do Ministério Público e da necessidade de conservação. O negócio foi concretizado, sim, então o grupo Sonai foi quem adquiriu, né, então era a Sonai, e eles optaram então por não fazer um grande hipermercado, como se aventou em algum momento, mas sim de fazer um supermercado pequeno numa parte do terreno, e o prédio da Casa Vidal eles optaram por doar ao município de Taquara. Então o prédio é público desde então, e o município vem envidando esforços no sentido do seu restauro, né? Então nós firmamos, o Ministério Público tomou do município o compromisso de fazer essa restauração do prédio, e desde então nós começamos então a envidar esforços no sentido dessa restauração, que agora conta, né, com esse belíssimo projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, e estamos acompanhando as suas etapas, né, até a completa restauração e entrega ao município de Taquara, à comunidade taquarense, de um belíssimo centro cultural, que é o que se pretende com esse restauro. Nesses 20 anos de atuação na comarca de Taquara, tenho tido a oportunidade de enfrentar várias questões relativas ao patrimônio cultural, por entender que a preservação desse patrimônio, e não apenas o patrimônio arquitetônico, mas todo o patrimônio cultural, que pode ser material ou imaterial, é de fundamental relevância para a constituição da cidadania taquarense, né? Então, a gente precisa conhecer a nossa história, é preciso que a comunidade se aproprie dos seus valores, né, e de toda a sua história e a sua cultura, para que possa defendê-lo, né? Então, essa questão da preservação do patrimônio cultural, ela é de suma relevância para a constituição do que é o cidadão taquarense, né? O que é o cidadão do Vale do Paranhana, vamos estender um pouco mais, né? Porque a Casa Vidal, ela é um centro desse local, desde a época do trem em Taquara. Então toda a ligação da cidade do Vale do Paranhana se dava aqui, a partir da chegada do trem em Taquara, e a Casa Vidal, um dos comércios mais relevantes daquela região. Então é muito importante que a comunidade conheça essa história, se aproprie desses valores para que possa amá-los e com isso preservá-los, né? Porque a gente vê muita perda de patrimônio
cultural, principalmente esses patrimônios materiais, né, que são destruídos, e aqui em Taquara nós já perdemos inúmeros, justamente pelo desinteresse na preservação. Não é por outra razão que nós ainda não temos leis municipais de preservação do patrimônio cultural em Taquara. Recentemente foi aprovado um novo plano diretor e nós esperamos que as leis complementares ao plano diretor, as que dizem respeito a tombamento, a inventário, também possam ter espaço neste momento histórico em Taquara, para que a preservação do patrimônio seja mais garantida, porque nós temos poucos elementos na mão do Ministério Público para fazer frente a essa grande batalha que é a preservação do patrimônio cultural. Então, seguramente, se nós dotarmos o ordenamento jurídico municipal de Taquara de importantes instrumentos, a preservação do patrimônio e da própria história de Taquara será fortalecida. Eu sou Marlene Cardoto, representante das voluntárias de Natal, e em nome da presidente que não pôde estar presente, quero colocar da satisfação do nosso grupo em participar da restauração da Casa Vidal. Nos foi proposto, já que nós temos uma associação há 16 anos que faz os enfeites de Natal em nossa cidade, que nós recebêssemos as verbas da LIC, que deveriam vir através de uma associação. Como a nossa associação está em dia fiscal, com toda fiscal e tem credibilidade na cidade, nós resolvemos então participar e assumir, junto com o grupo Harkion e a prefeitura, a restauração da Casa Vidal. Para nós é uma alegria muito grande e estaremos sempre presentes nas atividades da comunidade. Meu nome é Leila Schedler, eu sou arquiteta, tenho especialização na área de patrimônio histórico e nós começamos a trabalhar com a Casa Vidal no município de Taquara no ano de 2013, quando fomos chamados para conhecer a edificação e de cara nos apaixonamos porque é uma edificação que conta muitas histórias e começamos a entrar para casa e começamos a entender o sistema construtivo, os vários momentos construtivos da edificação, e a nossa paixão foi aumentando. Eu lembro que na época do levantamento cadastral, quando a gente veio começar a tirar as medidas, fazer o levantamento fotográfico, as pessoas nos paravam na rua, porque elas viam as portas abertas, as janelas abertas, e as pessoas se interessavam e diziam: e quando que isso vai acontecer? Quando que vão começar as obras? E então a gente percebia a comunidade muito envolvida e interessada no assunto. Pois bem, por fim nós levantamos toda a edificação, medimos, fizemos todo o levantamento métrico, fotográfico, constatamos várias técnicas construtivas, vários materiais utilizados na época, inclusive nós ainda temos o remanescente do enxaimel numa das paredes, temos balaustres, num primeiro momento construtivo a telha francesa na cobertura do telhado, no outro momento construtivo já foi uma telha um pouco diferente, que por fim já tinha sido substituída. Então a Casa Vidal ela foi construída em vários momentos, em 3 momentos construtivos basicamente, que nós denominamos como anexo A, que é o primeiro momento construtivo, onde a gente tem o remanescente do enxaimel, onde a gente tem a fachada alinhada no meio-fio da calçada, onde a gente tem os balaustres, onde a gente tem a telha francesa. O segundo momento construtivo é o bloco maior, que é o anexo C, que nós denominamos, e que é o que fica na esquina onde funcionava o comércio. E o terceiro e último momento construtivo é o que unia as duas edificações, o anexo A com o anexo C. E esse conjunto todo se transformou num grande quebra-cabeça, porque como eles foram construídos em diversos momentos, nós tínhamos vários níveis dentro da casa. E esse foi um grande desafio para nós, conseguir dar a acessibilidade universal a todos os pavimentos e de forma que a gente
pudesse atender todos os espaços. Então, começou um grande quebra-cabeça, onde nós tivemos que ajustar vários níveis, desde o porão até o pavimento térreo, com elevador, com plataforma elevatória, e por fim o nosso projeto hoje está em execução, onde então a gente já tem uma parte do trabalho feito, com a cobertura do primeiro momento construtivo totalmente restaurada, que era o que estava mais precário quando na época nós identificamos, quando nós começamos a trabalhar na edificação. Então a gente tem vários momentos construtivos e o primeiro momento construtivo, que era o que estava mais danificado, já está com a cobertura restaurada, já temos as paredes consolidadas, conseguimos por fim ajustar os níveis de forma que a gente consiga dar acessibilidade universal a todos os pavimentos, desde o porão até o pavimento térreo e o sótão, inclusive, onde a gente vai ter salas onde vão acontecer oficinas culturais e educacionais. Então nós temos paredes de alvenaria de tijolos, onde a gente vai deixar os tijolos aparentes, mostrando qual a técnica construtiva, com o assentamento de argamassa de cal e areia. A gente faz questão de mostrar essa materialidade, que era o material que nós tínhamos na época, que eram tijolos robustos, grandes, diferente dos materiais que nós temos hoje. Então, basicamente, esse é o nosso propósito principal na obra, é trazer de volta à comunidade essa edificação que lá no começo, quando a gente começou os trabalhos, as pessoas já demonstraram tanto interesse e visam e esperam o término e a conclusão desse projeto tão bonito e tão apaixonante. Meu nome é Cristina Seibert Schneider, sou gestora cultural, doutora em planejamento urbano e atuo há quase 20 anos na área de restauro de projetos na área da cultura. E estou aqui para contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória junto à Casa Vidal. Tudo começou quando eu recebi o convite para ministrar uma palestra num evento da Facate, e nesse momento estava presente a promotora do Ministério Público, que inclusive participou da mesma mesa que eu, e ela estava falando justamente sobre as questões de preservação numa perspectiva legal. E eu trouxe um case de um projeto que nós já estávamos inaugurando, já tínhamos inaugurado, e isso chamou muita atenção dela, e inclusive das pessoas que estavam na plateia e nos assistiram, porque vocês imaginam há 10 anos atrás falar sobre projetos de restauro nas cidades. A gente era tanto quanto alienígena, amador, apaixonado, e ninguém nos entendia muito bem, diríamos assim. E com um case de algo que aconteceu, que realmente se concretizou, os olhos das pessoas brilharam. E a primeira referência foi, bom, nós temos em Taquara uma casa no centro da cidade, e foi aí que eu conheci a Casa Vidal. E não tinha como não se apaixonar pela Casa Vidal. Pela sua imponência, pela sua história, pelos seus elementos arquitetônicos, mas isso tudo é um amontoado de tijolos. O que mais me chamou a atenção na Casa Vidal foi a capacidade de mobilização e de gerar afetividade e esse sentimento de pertencimento a essa edificação. É ali que está o valor do patrimônio. E todo mundo com quem eu conversava tinha alguma história para contar de alguma vivência na Casa Vidal. E aí eu entendi. Tá aí um projeto que vale a pena a gente investir. E aí Iniciamos em 2013 a elaboração do projeto, tivemos a aprovação dele na Lei de Incentivo à Cultura no ano seguinte, depois inclusive de uma audiência pública aberta para apresentar todo o novo uso da Casa Vidal. E quando nós aprovamos o projeto, é justamente um período de grande crise econômica no Brasil.
E o projeto por lei de incentivo à cultura precisa da participação das empresas como patrocinadoras. É o governo do estado que abre mão do seu imposto, mas a gente precisa mobilizar o setor privado para investir nesse projeto. E aí foram 2 anos bem difíceis de captação, porque as empresas estavam inseguras em relação ao cenário econômico do país, e mesmo assim a gente conseguiu, com várias empresas participando, e daí aí eu volto a reforçar assim, o que é importante aqui, e quando a gente fala sobre patrimônio, sobre preservação, quanto mais atores a gente consegue envolver na execução, no cuidado em relação ao patrimônio edificado, melhores são os resultados. E nós aqui na Casa Vidal, com todo o cenário econômico muito difícil, a gente conseguiu mobilizar setores estratégicos. Era o governo do estado abrindo mão do recurso, o poder público municipal, através dos seus secretários e equipe, apoiando o projeto, a comunidade em geral, principalmente representada com algumas lideranças que foram estratégicas na mobilização e na abertura das pessoas certas dentro das empresas para nos gerarem espaço para sensibilização, as empresas patrocinadoras, o Ministério Público como apoiador, os órgãos de preservação apoiando o projeto. É esse conjunto que nós conseguimos, com muita dificuldade, entregar em novembro de 2020 a primeira etapa da Casa Vidal. Nesse momento já estava também em tramitação uma mudança na legislação estadual, e aí já estávamos tramitando também com a segunda etapa da Casa Vidal, que atualmente estamos em execução com a Associação Natal Mágico. Então, falar da Casa Vidal é falar de desafios diários na superação das dificuldades que é preservar. E no ano passado, nós conseguimos algo muito importante, que foi um recurso do governo estadual por meio de um edital. Ou seja, agora a gente não precisa mais buscar nas empresas, que estão sendo executadas através da segunda etapa, mas é um recurso diretamente do governo do estado, com repasse de recursos também do poder público municipal, e com ela nós vamos entregar o projeto da Casa Vidal, como foi pensada 10 anos atrás para toda uma comunidade. E aqui nós que somos técnicos e que somos passageiros desses projetos, o que a gente espera dos taquarenses quando nós entregarmos a Casa Vidal? Esse é um projeto para vocês. Esse é um projeto que vai envolver artes cênicas, museu, biblioteca pública, um espaço de convívio, de educação, cultura e principalmente a certeza de que a cultura é, sem dúvida alguma, o futuro das nossas cidades. Esse é um projeto para vocês e que vocês possam utilizá-lo na sua plenitude e que a cultura seja um elemento importante no desenvolvimento econômico, social, cultural de toda essa cidade.